Ariadna fica surpresa ao saber que Eduardo vai voltar a morar com eles. Eduardo pergunta a Tadeu o que ele acha dele morar ali. Tadeu diz que não entende nada daquela situação. Ariadna sugere a Eduardo que conversem a sós. João não consegue disfarçar a inveja que sente de Gael, mas diz ao amigo que estava brincando com ele e que jamais o desejaria mal. Gael desconfia das boas intenções do amigo. João José consegue manipulá-lo. Conrado avisa Bruno e Álvaro que, por ser a sócia majoritária, Olga tem o direito de acabar com a sociedade. Porém, terão que concordar que os dois escritórios pagarão partes iguais. E Holanda conversa com Gema e diz que o diretor insiste em contar a Bárbara que os pais de outros alunos estão se opondo a ela estar na escola. Eduardo decide tentar colocar Tadeu contra Ariadna e incomoda o menino dizendo que ele pode fazer com ele coisas que a mãe não pode. Ariadna ouve e eles discutem sobre os comentários que ele faz a Tadeu. Bárbara chega e pergunta a Eduardo o motivo de sua visita. Ariadna é irônica e diz a Bárbara que seu querido filho vai morar ali, justamente agora que ela e Tadeu irão morar em outro lugar. Ariadna pede a Bárbara que aproveite bem a companhia de seu consentido filho. Bárbara concorda que Eduardo mora em sua casa, mas que Ariadna deve ir embora. Eduardo pede a Bárbara que pense pelo lado de Tadeu e não de Ariadna. Eduardo humilha a Bárbara, dizendo que o amor dela por Lino está a deixando abobada e que não vai permitir que sua mulher saia de casa direto para os braços de Álvaro. João José questiona Gael se ele já contou a Daphne que passou para a segunda fase da seleção para a agência de Miami. Gael diz que ainda não teve a oportunidade de contar, mas da próxima vez que se encontrarem ele vai dizer. Álvaro comenta com Conrado que Olga pretende ir para a Espanha ter a sua filha lá e pergunta se tem algum recurso legal para impedi-la. O advogado diz que não, pois ela pode dar à luz onde quiser, mas que quando a bebê nascer, ele pode entrar com vários recursos para processá-la e ter a guarda de sua filha. As meninas da classe olham para Gema com desprezo e evitam de sentar próxima dela. Gema percebe e pergunta a Jimmy o que está acontecendo. Jimmy, indignado, briga com os colegas da sala de aula por humilharem Gema. Daphne não deixa Clarinha se aproximar de Tadeu e Ariadna a puxa no canto e diz que o problema dela é com ela e não com seu filho. Daphne garante que não tem nenhum problema com ela e pede que Ariadna não fique falando por aí sobre sua relação com Álvaro, porque Clarinha poderia ouvir e ela não sabe como explicaria à filha a situação. Ariadna diz que é triste ela não ser capaz de explicar à sua própria filha que o amor é muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. Lino observa Gema e Jimmy se beijando. Lino tenta assustar Gema, dizendo que ela pode ser vítima de alguém mal intencionado. Ela pensa que ele está falando de Jimmy e ri, mas o vilão fala dele próprio. Ariadna percebe que Tadeu tem uma memória muito boa para memorizar números e elogia o filho. Gael bate de frente com Eduardo e pergunta por que ele regressou, já que estava iniciando uma nova vida. Eduardo responde que não deve explicações para alguém que nem seu sangue tem. Gael diz que isso não o ofende, porque ele sim leva o sobrenome Falcão com orgulho, diferente dele que só anda manchando o sobrenome da família. Álvaro comunica a Ariadna que se eles não pagarem a hipoteca da casa, Olga será a nova proprietária do lugar. Lorena pede a Olga que pare de tomar os diuréticos, porque podem ser prejudiciais para a gravidez. Gael conta a Daphne que passou na primeira fase da seleção da agência
e admite que está muito emocionado com a possibilidade de ser contratado. Daphne reage de maneira estranha e deixa Gael confuso. Eduardo entra no quarto de Tadeu para falar mal de Ariadna. Tadeu defende a mãe e diz que ela não quer o separar do pai, só não quer mais ficar com ele. Eduardo pergunta ao filho o que ele acha dele e Ariadna estarem separados. Tadeu diz que deseja ver a mãe feliz como ela está agora, e não triste como quando o pai os abandonou. Eduardo se surpreende quando o menino garante que o tio Álvaro faz a mãe feliz e que eles se amam. Gael declara seu apoio a Ariadna e Álvaro. Ariadna agradece Gael por apoiar seu relacionamento com Álvaro e lamenta que Daphne não a apoie com sua visão conservadora. Bárbara revela a Gael que está começando uma relação com Lino. Gael diz a Bárbara que se ela está feliz, ele também fica feliz e pede que ela aceite o relacionamento do irmão e Ariadna. Bárbara dispensa falar sobre o assunto. Ariadna pede ajuda a Gemma para encontrar as provas que Joaquim tinha. Gael revela à mãe a possibilidade de ir trabalhar em Miami. Bárbara fica muito feliz e diz que esse será um grande passo para sua carreira profissional. Eduardo questiona Ariadna e diz que ela não tem nenhum direito de contar ao filho sobre seu relacionamento com Álvaro. Ariadna diz que está muito cansada para discutir com ele, mas já que ele está tão preocupado com o filho, deixa claro que foi ele quem os abandonou e não a questiona sem se lembrar disso sempre. No dia seguinte, Gemma diz a Bárbara que quer organizar as roupas velhas de Joaquim para doarem para a igreja, e ela concorda. Eduardo chega e comunica a Bárbara que realizará uma festa para Tadeu no jardim da casa. Bárbara acusa Eduardo de usar o filho para voltar com Ariadna. João José tenta de tudo para prejudicar a contratação de Gael em Miami. Ariadna e Álvaro se encontram e tomam um café juntos. Álvaro diz a Ariadna que vai ajudá-la a alugar o apartamento ideal para viver com Tadeu. Os colegas de Gemma começam a fazer bullying pela internet. Ariadna envia seu texto para a palestra sobre violência de gênero. Lino lê na internet o texto que Ariadna irá discursar na palestra. Daphne fica a ponto de flagrar Lino escrevendo um bilhete ameaçando Ariadna. Bárbara descobre que Gemma está ajudando Ariadna e, ao encontrar algumas provas, ela exige que a menina as entregue. Durante a conferência de Ariadna, Lorena aproveita para falar de sua relação com Álvaro.